Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. É um prazer, estamos aí com mais um vídeo. Quero agradecer a vocês, a você novo inscrito aqui no canal, aos jovens que têm nos acompanhado. Fico muito feliz por isso, pelos rapazes, pelos jovens, o Pietro e o Gabriel, como diz Provérbios 22:6. Fico muito feliz pelos jovens, pela juventude terem interesse pela palavra de Deus. Falaremos hoje mais um pouco sobre as 70 semanas, em especial a 70ª semana, que muitos irmãos têm entendido, chegado à conclusão de que a 70ª semana se cumpriu 69 semanas, ali até o tempo de Cristo, e a 70ª semana é cortada e deslocada para o tempo do fim, ou seja, de Cristo até hoje se passou 2000 anos e a última semana de Daniel ainda não se cumpriu. Essa visão é uma visão que é mantida pelos irmãos dispensacionalistas, e com essa visão, como as 70 semanas diz respeito aos judeus, eles pegam essa 70ª semana, jogam para o tempo do fim, e para que ela se cumpra com os judeus, a igreja então tem que ser tirada da terra. E a igreja, ao ser tirada da terra, para que o povo continue vivendo a terra, as coisas funcionando normalmente, então a igreja tem que ser tirada da terra para que a tribulação venha somente sobre os judeus. E para que isso aconteça, Jesus tem que voltar, porém de forma invisível, porque se ele vier em glória e majestade, com a manifestação da sua vinda, a sua glória, ele matará o anticristo, assim como Moisés temeu olhar para Deus, a carne nossa humana não consegue olhar para Deus, para Cristo, vindo em glória e majestade. Então, para que isso não aconteça, que o mundo não seja fulminado, a igreja tem que ser tirada, de repente, arrebatada secretamente. E aí passa o período dos 7 anos ali, 3 de paz, 3 de guerra, dependendo da linha que há divergências entre eles. E aí, após essa última semana de Daniel, que Jesus volta com a igreja. Nessa última semana, há a necessidade de reconstrução de um templo, há a necessidade de que o anticristo comece a oferecer sacrifícios. No meio dessa última semana, 3 anos e meio, ele cesse os sacrifícios, e aí brigue com os judeus e comece a persegui-los, para que assim Jesus volte com a igreja. A igreja já estaria no céu com Jesus e ele volta e instaura o milênio aqui na terra. Essa é a visão dos irmãos dispensacionalistas. Assim, falei de forma sucinta e tentei ser o mais resumido possível, mas é isso, essa é a visão dos irmãos. E eu acredito que a 70 e em especial a 70ª semana se cumpriu no tempo de Cristo, ou seja, a última semana diz respeito a Cristo e marca o início de Cristo, o seu batismo, a sua morte no meio da semana, quando ele faz cessar a oferta de manjares, e quando você vê o verso 24 e 25, ele expia a iniquidade, traz a justiça eterna, ele apaga a transgressão e o pecado, ou seja, tudo isso que é uma linguagem de purificação, de santuário, de perdão do Yom Kippur, se resume em Cristo. Somente ele pode fazer isso, ou seja, isso que Jesus faz na cruz é o que as 70 semanas estão nos mostrando: expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Só ele pode fazer isso. E aí eu entendo que a 70ª semana trata da última semana, sendo o batismo, morte de Cristo na cruz, a ressurreição e a pregação do evangelho para os judeus, até Paulo se converter com a morte de Estevão, e os judeus perderem o privilégio missiológico, digamos assim, de levar o evangelho para todas as nações, e tanto o gentil quanto o judeu terem esse privilégio de levarem o evangelho a todas as nações pelos 4 cantos da terra. E aí eu entendo que as 70 semanas de Daniel, em especial a última, se encerram com Cristo. E eu quero deixar alguns motivos aqui para os irmãos entenderem a minha posição. Você não precisa concordar comigo, mas avalie os meus argumentos, sopesem e vejam se tem fundamentos. Se vocês têm argumentos melhores, podem comentar aqui os que discordam, e aqueles que estão vendo esses temas pela primeira vez, veja a minha posição, veja outras posições e estude. Peça o Espírito Santo para te dar a orientação sobre qual é a melhor interpretação, pois nada melhor que ele para te mostrar a verdade que ele inspirou os apóstolos, os profetas e o profeta Daniel a escrever. Mas quando a gente olha, o primeiro motivo que eu não entendo que as 70 semanas podem ser cortadas, quando a gente olha, como falamos rapidamente das 70 semanas do vídeo passado, as 70 semanas, elas são uma unidade de tempo que é cortada, que diz aqui, ó, 70 semanas estão determinadas, a palavra que aparece aqui é a palavra ratar no tronco unifal, ou seja, 70 semanas são cortadas. E cortadas de onde? Quando a gente volta no capítulo 8, explicação que dei no último vídeo, Daniel vê até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Depois que ele vê o bode e o carneiro, o chifre pequeno fazendo coisas horrorosas, pisando o povo santo, jogando a verdade por terra, atacando o exército celestial, o príncipe do exército, aí ele vem, ouve essa frase, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ele não entende a visão, foi o que mostrei no último vídeo, ele adoece, ora, ele vai estudar os livros de Daniel e entende, não, ficaremos aqui não é 2.300 anos, sim 70 anos.
estudando o livro de Jeremias. E aí ele ora, pede a Deus, o anjo vem e explica ele. Aí o anjo explica a parte que ele não entendeu da visão, que é a parte temporal. Tem até um jogo de palavras, maré e razão, que ambas são traduzidas como visão. Uma se refere à visão como um todo, outra a parte que ele não tinha entendido, que é a parte temporal da visão. Aí o anjo volta e explica, não, para o seu povo é só 70 semanas. Ou seja, as 70 semanas, elas pertencem a um bloco de texto, elas são cortadas de um período maior de 2.300 tardes e manhãs. Não tem como entendermos que essas 70 semanas foram cortadas e uma parte das 70 semanas que foram cortadas será tirada e jogada para o tempo do fim. Aí como eu posso dizer assim, quando se respeita ao texto e ao contexto, exegeticamente não tem como a gente afirmar, fazer essa afirmação que essa última semana foi cortada. E aí você quebra toda a narrativa do livro de Daniel. E quando a gente olha essa questão do hiato de tempo, é muito interessante porque não vemos nenhum hiato de tempo na Bíblia. Hiato de tempo, quando eu digo, meus irmãos, hiato de tempo no sentido de um bloco de texto com um marcador temporal que seja dividido. Como exemplo, a gente às vezes vê, igual Lucas ali no capítulo 4, versos 17 e 19, Jesus abrindo o livro, o rolo e lendo, falando, hoje se cumpriu o dia do Senhor, e parou ali. Se a gente lê o texto que ele está citando, que é Isaías 61, 1 e 2, a gente vê que o próximo versículo é que Deus traria vingança, alguma coisa assim, ou seja, o texto foi interrompido, parece ter um hiato entre aquela parte que se cumpriu e a outra que se cumprirá. Só que, neste texto de Isaías, como nos outros, que dão uma aparente visão de um hiato de tempo entre dois acontecimentos, não há marcador temporal, não há um marcador tipo assim, em tantos anos se cumprirá isso, parou e tem que esperar tantos anos para se cumprir o outro, partindo aquele marcador temporal. É um exemplo que eu acho bacana, tipo assim, o pessoal está no Egito, saindo do Egito, foram para a Terra Prometida e lá eles vagando, Deus fala, vocês ficaram aqui 40 anos, eles ficam 20, dá um hiato de tempo e depois mais 20. Não vemos isso em lugar nenhum. Quando Deus determina em tantos anos, jubileu que for tantos anos, os anos se cumprem literalmente de acordo com a cronologia que Deus deu, sem ser partido interrompido para esperar e cumprir depois. Não há um hiato de tempo em nenhum texto que tenha marcador temporal, marcação de data. Esse é um motivo que eu acho interessante. E se não temos nenhum texto com marcador temporal que tenha um hiato dentro, porque apenas aqui nas 70 semanas devemos fazer esse ato de jogar a última semana para o fim. É interessante pensarmos nisso. E quando a gente olha a ideia dispensacionalista que faz essa interpretação de jogar a última semana de Daniel para o fim dos tempos, lá a gente vê que, para que isso se cumpra tal qual eles entendem, há a necessidade da reconstrução do templo de Jerusalém, há a necessidade da volta de sacrifícios, há a necessidade que o anticristo, segundo a interpretação deles, faça um pacto com os judeus e rompa o pacto no meio da semana e comece né, a perseguir os judeus ali do meio para frente da última semana, os 3 anos e meio. Por isso essa ideia que no tempo do fim serão 7 anos, 3,5 de paz, 3,5 de guerra. E a necessidade, como eu disse, dessa construção de um templo, de voltar ao sacrifício e tudo mais. Vemos que isso é quase impossível, porque a tensão entre muçulmanos e judeus é muito grande, tem que jogar o domo da rocha no chão para construir um outro templo ali. E eu acho um pouco complicado também essa interpretação. E o interessante é que o anticristo rompe a aliança no meio da semana. Quando a gente lê o texto, a gente vê que esse romper a aliança, ele faz aliança com muitos, né, por uma semana. Na interpretação deles, o anticristo faz aliança, depois rompe a aliança. A palavra que é usada, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Esse por uma semana, a palavra utilizada é Brit, né, de Brit Hadashah, a nova aliança no Novo Testamento, a palavra que Deus sempre usou para demonstrar a sua aliança para com o povo. Ou seja, essa palavra de aliança sempre é usada, Deus fazendo aliança para com o seu povo. Nunca vemos o anticristo ou o inimigo fazer aliança. A Bíblia não tem nenhum texto que mostra o anticristo ou o diabo, alguém fazendo uma aliança com alguém. A gente sempre vê Deus faz aliança, o diabo induz o povo a quebrá-la, induz o povo a abandoná-la e apenas isso. A gente não vê nenhum texto que mostra que o inimigo fará aliança. Não, quem faz aliança é Deus. E os homens motivados por eles mesmos ou por ação do diabo quebram essa aliança. Então é mais um motivo que vemos que não tem como entendermos que ele fará firme aliança com muitos signifique o anticristo. Tenho que concordar com os irmãos que a interpretação desse texto ela é difícil, porque nós entendemos que se trata de Cristo. O texto é interessante, o texto diz assim, no verso 26, depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então interessante, quando a gente analisa esse texto, no verso 25 diz, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe, ou seja, até o Mashiach, que é a palavra ali para ungido, até Mashiach, Messias, o príncipe, e começa a contar semanas. Aí fala, depois das 62 será morto o Mashiach, o Messias, o ungido. Então, claramente se trata de Cristo. E já não estará. Aí diz, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Pode ser traduzido como um povo de um príncipe ou o povo do príncipe. E aqui é interessante que não diz que o príncipe que é mau, diz que o povo é que destrói a cidade. Então, aqui cabem duas interpretações. Pode ser o povo judeu, talvez, ou o povo de um príncipe mau, mas não diz que o príncipe é mau nesse texto. Esse texto é um texto um pouco complicado. E no verso 27 diz,
Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O único que fez cessar a oferta de sacrifício de manjares foi Cristo, pois com sua morte ele eliminou a eficiência dos sacrifícios no templo, ou seja, ainda que os sacrifícios tenham continuado até por volta do ano 70, esses sacrifícios já não valem mais nada, pois Cristo com sua morte e ressurreição, ele sendo o Cordeiro de Deus, todo esse simbolismo sacrificial do santuário perdeu seu valor, ou seja, ele que fez cessar a oferta de manjares e os sacrifícios, com o véu do santuário se rasgando de alto a baixo. Eu não vejo essa ideia porque os judeus têm que voltar a sacrificar, pisar o plano de Cristo, como diz o livro de Hebreus, e aqui eu vejo que claramente faz referência a se ele fará firme aliança com Cristo. E como eu disse, a palavra por aliança aqui é berit, e essa palavra brit, hadashah, berit, é a palavra que é usada no contexto de Deus fazendo aliança com o povo, e não o inimigo fazendo aliança, o anticristo fazendo aliança. Vemos o anticristo e o inimigo quebrando a aliança. Por isso, mais um motivo que eu entendo que aqui se trata de Cristo. E é interessante, meus amados, como que as pessoas, os povos entenderam esse texto, que é um texto um pouco complicado, o texto de Daniel, ao longo da história. Quando olhamos os judeus que viveram antes de Cristo, em especial a comunidade de Qumran, que viveu ali por volta do século 3 antes de Cristo até o ano 70 da era cristã. Eu irei ler um manuscrito que foi encontrado na caverna de Qumran e é datado do primeiro século. Esse manuscrito do primeiro século antes de Cristo. Olha o que diz, que interessante como os judeus um século antes de Cristo entendiam no livro de Daniel essas profecias. Eu estou lendo o livro de Geza Vermes, Os Manuscritos do Mar Morto, na página 396, onde fala do manuscrito Melquisedeque, o Príncipe Celeste. Né? É o manuscrito 11Q Meller, que é 11Q Meller. É o manuscrito na caverna 11, Q de Qumran, e 13 é o número do documento encontrado, foram em 13 fragmentos. E aí diz que esse manuscrito é do primeiro século antes de Cristo, foi encontrado 13 fragmentos desse manuscrito, e ele dizia: o libertador celeste é Melquisedeque, tal qual o arcanjo Miguel. Irei pular algumas partes só para os irmãos entenderem. Sua interpretação é que ele os admitirá entre os filhos do céu. Eles concederá a herança de Melquisedeque, porque ele lançará seu destino entre as porções de Melquisedeque, que os devolverá ali e proclamará sua liberdade, perdoando-lhe as más ações e todas as suas iniquidades. Isto ocorrerá na primeira semana do jubileu, que segue os 9 jubileus, e o dia da reconciliação é o final do 10º jubileu, quando será feita expiação por todos os filhos da luz e os homens da parte de Melquisedeque. Pulando aqui para o próximo capítulo, este é o dia da paz, a respeito do qual Deus falou através de Isaías, profeta, que disse: quão graciosos sobre os montes são os pés dos mensageiros que anunciam a paz e que traz as boas novas e anuncia a salvação, e que diz a Sião: ó, o teu Elohim reina. Citando Isaías 52:7. Sua interpretação: as montanhas são os profetas e o mensageiro é o Mashiach, o ungido Messias, a respeito de quem Daniel disse, citando Daniel 9:25. Até que o ungido, um príncipe, em Daniel 9:25, é aquele que traz as boas novas, que anuncia a salvação, e a respeito dele que está escrito. Ou seja, é interessante esse texto, que eles entendiam que as profecias de Daniel 9:25 se cumprem em Cristo, e aqui diz que seria a partir do 10º jubileu, ou seja, o início do 10º jubileu, 49 anos, 10 jubileu, 490 anos, ou seja, dá certinho com as 70 semanas, segundo a interpretação deles, né? As 70 semanas dá 490 anos. A interpretação deles é muito semelhante à que eu estou propondo aqui hoje. Isso o pessoal da comunidade de Qumran. E como o pessoal pós-Cristo, ali por volta do 3º século depois de Cristo, entendeu também essas profecias. Eu estou lendo aqui História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que é ali do 3º século da era cristã, 3º século depois de Cristo. Aqui ele está citando Flávio Joséfo e fazendo uma interpretação das 70 semanas como se cumprindo em Cristo. Nos tempos de Nosso Senhor, em harmonia com a profecia, acabaram-se aqueles governantes que haviam antes dirigido as nações dos judeus por sucessão regular, sendo Herodes o primeiro estrangeiro a reinar sobre eles. Aí cita o parágrafo, não estou lendo o finalzinho, mas diz assim: Joséfo mostra que Herodes foi o primeiro que trancou as vestimentas sagradas do sumo sacerdote e, tendo-as guardado sobre o próprio selo particular, não mais permitiu que o sumo sacerdote as tivessem à disposição. O mesmo fez Arquelau, seu sucessor, e também os romanos. Esse tanto deve bastar como prova de outra profecia que se cumpriu na manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais claramente, aliás, o livro de Daniel, ao definir de modo expresso que o número de certas semanas até o governo de Cristo, ou seja, o número de certas semanas, 70 semanas até o governo de Cristo, ou seja, antes de Cristo, o pessoal de Qumran entendia as 70 semanas como se referindo a Cristo. Depois de Cristo, o pessoal da igreja primitiva entendia que as 70 semanas também representavam Cristo. E agora vejamos como o pessoal no tempo de Cristo entendiam as 70 semanas. Vejamos Lucas 3, verso 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João Batista, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Eles falavam aramaico, mas aqui Christos é a transliteração da palavra Mashiach, que é Messias, ungido, ou seja, se João Batista não seria o Mashiach, o Cristo, que é a pergunta que todos estavam discorrendo no seu íntimo, se João Batista não seria o Cristo. Se a gente olhar em João, no Evangelho de João, capítulo 1, temos a mesma referência, verso 19.
Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo, eu não sou o Mashiach, ou seja, eu não sou o Messias. Ele confessou, João Batista, dizendo: eu não sou o Messias. E o interessante é que aqui nesse texto diz que foram enviados de Jerusalém pelos sacerdotes e levitas para perguntarem João Batista se ele era o Cristo, o Mashiach, ou seja, prestem bem atenção. Os sacerdotes, os levitas que tinham domínio da palavra de Deus, que estudavam os livros, em especial o livro de Daniel, pediram: vai lá e pergunta a João Batista se ele não é o Mashiach, o Messias. Por que eles fizeram isso? Por que essa pergunta, isso aqui no Evangelho? Porque o pessoal, os sacerdotes, os levitas, por estudarem a palavra de Deus, estudarem as Sagradas Escrituras, entendiam que estava no tempo de se cumprir as profecias de Daniel. O primeiro que apareceu pregando, falou: aquele é o Messias, aquele é o Mashiach. Por isso que eles mandaram perguntar a João Batista se ele não era o Messias. Por isso eu entendo que isso é um texto que prova que os judeus, aqui os levitas e os sacerdotes, tinham uma interpretação perfeita das 70 semanas de Daniel, o que os levaram a entender que João Batista poderia ser Cristo. Porque a pregação de João Batista coincide com o início da pregação de Cristo, que é o fim das 70 semanas, o início da última semana ali, e para decorrer a 70ª semana. E é interessante, irmãos, que se a gente analisar aqui, isso é muito interessante, que o pessoal antes de Cristo interpretaram, esse pessoal de Qumran, eles interpretaram a 70ª semana, as 70 semanas, se referindo a Cristo. Ele que faria firme aliança com muitos. A gente olha o pessoal pós-Cristo, ali no 3º século depois de Cristo, também as 70 semanas são entendidas e interpretadas como se referindo a Cristo. No tempo de Cristo, as pessoas perguntam a João Batista se ele não era Cristo. Por quê? Entendendo pelas profecias, estudando as profecias, eles entenderam que aquele era o tempo do Messias se levantar, do Mashiach, se levantar ungido. E por isso, eu acredito que a 70ª semana e as 70 semanas se cumprem todas em Cristo. Não tem como, meus irmãos, nós pensarmos que o centro de toda a Bíblia é Cristo. Apenas no capítulo 9 de Daniel, o centro será o anticristo. Quem faz aliança é Deus. Não tem como imaginarmos que no capítulo 9 há uma exceção, que quem está fazendo aliança é o anticristo. Não tem como. E não há nenhuma referência a isso. Não há uma referência de nenhum hiato com alguma parte que tem marcação temporal. E quando a gente olha o livro de Daniel, Jesus é o centro do capítulo 2, ele é a pedra. No capítulo 3, ele é o filho de Deus andando na fornalha. No capítulo 7, ele é o filho do homem. No capítulo 7 ele é o filho do homem que se chega até Deus. No capítulo 8 ele é o príncipe. Aí a gente vem no capítulo 9, ele é o Messias, o príncipe ungido. Não tem como, no livro de Daniel, em todos os capítulos, blocos de texto, Cristo é o centro. Apenas no capítulo 9, o centro ser o anticristo. O anticristo ser o centro do livro de Daniel e em todos os blocos, Cristo seria o centro. Apenas em Daniel 9, Cristo não é o centro é o anticristo. Não tem como, irmãos. Eu prefiro entender que essa leitura que eu faço é a leitura mais correspondente ao que o texto nos mostra. E eu digo isso com muita humildade, porque por mais que entendamos de hebraico, tem vários professores aí, nota 1000 em hebraico, esse texto é um texto um pouco difícil. Eu prefiro ficar com a interpretação dos judeus que viveram ali mais próximo de Daniel, do tempo em que o livro foi escrito, mais próximo do tempo de Cristo, do que as pessoas que entendem muito de hebraico e vivem nos nossos dias, ou seja, um hiato de 2000 anos. O pessoal de Qumran está ali há 300 anos, 200 e pouco antes, quando muito 400, 500 de Daniel. O pessoal na época de Eusébio Cesareia está ali 300 anos depois de Cristo. O pessoal na época de Cristo está ali há 570 anos de Daniel, ou seja, eles entendiam, eram judeus que aprenderam como sua língua materna o hebraico arcaico, o hebraico antigo, não o hebraico moderno. Então eu prefiro ficar com essa interpretação, a interpretação que tem mais respaldo na palavra de Deus, do que essa interpretação que a 70ª semana é jogada para o tempo do fim. E aí iremos continuar falando sobre o livro de Daniel. Meu propósito aqui é meio que fechar essa 70ª semana, mostrar que as 70 semanas se referem a Cristo e terminam no primeiro século com o ministério de Cristo. Batismo, morte, ressurreição e o privilégio missiológico sendo entregue aos gentios. Espero vocês no próximo vídeo. Falaremos um pouco mais sobre esse livro fascinante que é o livro de Daniel. Jesus seja com todos e até o próximo vídeo, meus irmãos.